E aí galera, tudo tranquilo? Atendendo a pedidos, esse vídeo de hoje vai ser para resolver um problema da OBI antigo que use vetores na sua solução, tá? O problema que eu escolhi para fazer é da OBI 2017, se eu não me engano, nível 2 da primeira fase. E esse é o problema das botas trocadas, tá bem? Então, vamos ler juntos o enunciado do problema. Botas trocadas. A divisão de suprimentos de botas e calçados do Exército comprou um grande número de pares de botas de vários tamanhos para seus soldados. No entanto, por uma falha de empacotamento da fábrica contratada, nem todas as caixas entregues continham um par de botas correto, com duas botas do mesmo tamanho, uma para cada pé. O sargento mandou que os recrutas retirassem todas as botas de todas as caixas para reembalá-la, desta vez corretamente. Quando o sargento descobriu que você sabia programar, se ferrou. Ele solicitou, com a gentileza habitual, que você escrevesse um programa que, dada a lista contendo a descrição de cada bota entregue, determine quantos pares corretos de botas poderão ser formados no total. Então, beleza. Você vai receber ali a lista das botas de pés esquerdos e direitos e vai dizer quantos pares são formados, tá? Aí, como que vai ser a nossa entrada? Né? A primeira linha da entrada contém um inteiro N, indicando o número de botas individuais entregues, tá? Como é habitual dos problemas do OBI. Então, vamos rolar direto aqui, por exemplo, né? A primeira vai ter um número, dizendo o número de botas, tá? Então, aqui, ó. A primeira linha é um número qualquer, só dizendo que vão ter 4 botas. A outra é o número 6, dizendo que vai ter 6 botas. Beleza? Cada uma das N linhas seguintes descreve uma bota, não é um par de botas, tá? Contendo o número inteiro M, que é o tamanho da bota, né? E a letra L, que é o lado, né? Separados por um espaço em branco. M indica o tamanho da bota e L, o pé da bota, né? L de lado, né? Sendo que o L, sendo igual a D maiúsculo, indica que a bota é para o pé direito e E maiúsculo que a bota é para o pé esquerdo. Show de bola, tranquilo, tá? Saída. Seu programa deve imprimir uma única linha contendo um único número inteiro indicando o número total de pares corretos de botas que podem ser formados. E aqui no final nós temos restrições. N, que é o número de botas, vai estar entre 2 e 104. N vai ser par. E o tamanho das botas, né, que é o M, vai variar de 30 a 60. E o lado, né, que é o L, vai variar apenas como sendo o Dzão ou o Ezão. Certo? Então, tranquilo, galera. Então, como vamos resolver essa questão? A gente vai resolver essa questão usando vetores, tá? Então, vamos pensar. O que são vetores? Vamos pensar aqui. Vetores. E vamos pensar também, construindo o conceito de vetores, vamos pensar por que a gente tem esse interesse, por que é interessante a gente trabalhar com vetores, beleza? Então vamos lá. A gente vai ter uma natureza de um valor aqui, que vai ser a lista das botas, né? Lista de botas. Lista de botas, certo? E essas botas, elas vão poder variar dos números, né, de 30 até 60. Lista de botas variando com números de 30 a 60. E daí eu tenho que ter duas listas de botas, tá? Eu tenho que ter a lista das botas do lado direito e a lista das botas do lado esquerdo, tendo o total de botas que vai ter para cada pé, certo? Naquele número. Beleza? Se eu fosse fazer na mão, seria isso. Eu ia ter que contabilizar as botas de cada número do pé direito, cada número do pé esquerdo e depois verificar quantos pares eu consigo formar. Certo? Tranquilo, tranquilo. Essa é a lógica
por trás do programa, do problema, certo? Mas o que acontece? Onde que entram os vetores, tá? Veja que essa lista das botas, eu não quero uma lista escrita, tá? Eu quero uma lista das quantidades das botas. Então eu quero uma estrutura, é natural que eu pense numa estrutura que seja mais ou menos assim, ó. Bota de número 30, tem 0 botas. Botas com número 31, tem 10 botas com número 31. Botas com número 32, tem uma bota com número 32. E etc, tá? Isso aqui seria, por exemplo, do pé esquerdo, tá? Vou colocar aqui do pé esquerdo. Do pé esquerdo é desse jeito, é do pé direito da mesma forma, tá? Opa, puxei aqui. Então, isso é o que a gente precisaria naturalmente para poder fazer isso, né? Se a gente fosse fazer na mão, pensando no caso do problema mesmo. Então, como que surgem os vetores? Tá? Os vetores vão surgir e a sua definição vai se encaixar perfeitamente nesse caso. Então, porque eles vão servir basicamente como uma lista, tá? Eles vão ser como se fosse uma lista numérica. Eles vão fazer cada vetor, a gente vai fazer um vetor para o pé esquerdo e um vetor para o pé direito. Beleza? Então, vamos lá. Vamos definir vetor. Eu estou falando aqui as coisas meio por cima, mas vamos definir vetores de uma forma bem intuitiva, tá? Vetor, sem muita complicação, ele é uma variável, ou então ele é uma entidade que é composta de várias subentidades semelhantes, tá? E essas subentidades, no caso, serão numéricas. Então, eu posso dizer que, no caso da programação, ele é uma variável está difícil, variável composta por subvariáveis, né? Subvariáveis numéricas, tá? Vamos trabalhar aqui dentro do intuitivo, tá? Eu não quero necessariamente dar uma definição formal. Vamos trabalhar dentro do intuitivo. Então, ele é uma variável composta por subvariáveis numéricas, tá? Então, como assim? Vamos pensar numa analogia. Eu gosto de trabalhar com analogia, como vocês já devem saber, tá? Uma analogia legal é o seguinte: o vetor, ele está... os vetores estão para os números, assim como as palavras estão para as letras. Veja só, o que é uma palavra, se não um conjunto de letras? Um conjunto ordenado de letras, tá? Uma lista ordenada de letras. Ordenada no sentido de que a ordem faz a diferença. Então, a palavra aqui, letras, por exemplo, ela só é assim porque na primeira posição tem um L, na segunda um E, na terceira um T, depois um R, um A e um S. Beleza? Então, a gente pode imaginar que as palavras são como se fossem vetores de letras. E os vetores vão ser o quê? Bom, um exemplo de vetor, tá? Ele vai ser... Como é que ele vai ser? Ele vai ser tipo um monte de algarismo? Não, a gente não vai trabalhar com isso aqui. Por quê? Porque se a gente colocar só assim, a gente não sabe se esse número aqui ele é 123.456, a gente não sabe se é isso, ou se é o vetor 1,23456, entendeu? Como a gente não teria como diferenciar se fosse tudo justaposto aqui, que nem uma palavra, então, o que a gente faz? A gente separa, tá? Os números têm que vir separados, que é para a gente poder saber o que quer dizer cada coisa, tá? E daí isso aqui poderia ser assim, por exemplo, né? 1, 2, 3, 1,
Tá? Isso seria um vetor, por exemplo. Beleza? Observem aqui que esse vetor tem, digamos, casinhas, tá? Tem separadores aqui entre as posições dele, e essas são chamadas de dimensões. Você provavelmente já viu em matemática alguma coisa como um plano cartesiano, tá? Você vai ter um plano cartesiano aqui, e aqui vai estar o x, né, o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo das ordenadas. E daí você pode ter um ponto aqui, e você vai ter um vetor definido, tá? E esse vetor vai estar definido pelo valor de x daqui e pelo valor de y daqui. Obviamente, né? O vetor, no caso, tem que ter módulo, direção e sentido. No caso da matemática, tá? Mas, nesse nosso caso aqui, a gente vai focar apenas na questão dos valores separados das dimensões, tá bom? Vou até apagar aqui esse plano cartesiano, que é para a gente não confundir. Então, beleza. Um vetor é como se fosse uma palavra de números, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora que a gente já tem um vetor, a gente já escreveu aqui a analogia, né? E um exemplo de vetor. Ora, o que a gente vai fazer? Nada mais natural do que pensar que a gente vai ter aqui um conjunto de números da seguinte forma. E aqui essa primeira casa, no nosso caso, o nosso vetor, representando as botas de número 30. A segunda, as botas de número 31. E até as botas de número 60. Tá? Então, é natural, dada essa definição e dada a natureza desse problema, tá? Que a gente pensa diretamente em resolver assim, é natural que eu pense para o lado esquerdo e para o lado direito, ter um negócio desse jeito aqui, beleza? E por que vai ser um vetor? Porque o que vai ter aqui dentro vão ser sempre valores numéricos, tá? Sei lá, vou colocar aqui o número só em alguns, tá? Porque não tem necessidade de eu sair preenchendo todos. Beleza? E daí a gente precisa ter um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Por quê? Porque a gente simplesmente tem que contar o número de botas do lado esquerdo e contar o número de botas do lado direito, para depois comparar um com o outro e verificar quantos pares tem, tá? Pensando aqui, digamos que eu já fiz a contabilidade, já sei quantas botas tem de cada número do lado esquerdo, quantas botas tem de cada número do lado direito, já fiz isso e quero saber quantos pares de bota tem. Ora, tranquilo, é só olhar número a número, esquerdo e direito, e dizer que o número de pares é igual ao menor dos números de botas, tá? Ou de botas esquerdas ou de botas direitas. Beleza? Até isso aí tranquilo, tá? Beleza? Tranquilo, tranquilo. Porque só vai ter um par se tiver um esquerdo e um direito. Se eu tenho um pé esquerdo e 10 direitos, eu só vou ter um par. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, então a gente vai trabalhar com vetores. Fica bem claro que a gente vai ter que trabalhar com vetores nesse caso, tá? Então, vamos lá para a resolução. Eu vou dar uma pausa no vídeo e já vou voltar no nosso código, tá? Para a gente poder ir escrevendo. Pronto, minha gente. Agora já estamos aqui com o nosso arquivo .py aqui aberto, de botas trocadas. E vamos começar a escrever o que vai ser o nosso programa, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos pensar em como vai ser a entrada, tá?
A entrada, como a gente pode bem notar aqui pelo enunciado, a primeira linha delas vai dizer o número de linhas que virá a seguir, tá? Então, a primeira coisa que o nosso programa terá que fazer é armazenar uma variável aqui, n linhas, a entrada, beleza? Ah, professor, armazenou a entrada. Tá, mas isso aqui a gente sabe que vai ser um valor inteiro e que provavelmente a gente vai ter que usar como inteiro, tá? Então já vamos colocar para converter diretamente para inteiro, tá? Então essa aqui vai ser a variável do número de linhas. Não precisa comentar aqui que ela tá bem autoexplicativa, certo? Depois vão vir várias outras linhas, tá? Mas antes de eu tacar um loop aqui, um laço, para ir lendo as várias outras linhas, né? Que pode ser 4, pode ser 6, pode ser 104 linhas, né? Pode ser um valor qualquer de linhas. Enfim, antes de eu sair lendo cada uma das linhas, vamos ver se a gente está sabendo ler e extrair o que cada uma dessas coisas quer dizer, tá? A linha que vai vir a seguir vai ter 40 espaço D, né? Ou então um número espaço o pé, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se a gente vai ler a entrada, tá? Ler da entrada. Então a gente vai ter assim de início da entrada, ok? Entrada da próxima linha, digamos assim. Só que a entrada a gente vai ler o input assim, tá? Só que ela vai ser, a entrada vai ser tipo M espaço o pé, né? M espaço L, tá? Então, M, que vai ser o número da bota, vai ter um espaço separando e vai ter o lado da bota depois, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar, ao invés de chamar de lado, vou chamar de pé, tá? Então, dessa entrada, na realidade, a gente vai tirar duas variáveis, que é o número da bota e o pé da bota, certo? Qual é o pé, se é o esquerdo, se é o direito. E como que a gente vai arrancar extrair dessa entrada separadamente o M e o L? Ora, tem uma função aqui para strings, tá? A entrada, lembrando que essa função input retorna uma string, uma variável do tipo string. As funções do tipo string, elas têm um método chamado split, tá? Split, que vai ser separar, tá bom? Então, quando a gente coloca o split assim, sem nada dentro dos parênteses, ele basicamente separa as coisas por espaços, tá bom? E ele vai retornar uma entidade aqui que vamos rodar para a gente ver, tá? Não vou falar, eu vou rodar, que é para a gente ver, tá ok? Então vamos lá, a gente coloca para rodar, digita aqui o número de linhas, por enquanto está só armazenando, não está fazendo nada, e digita qualquer coisa aqui, ML, tá? Ele não fez nada porque eu não coloquei para escrever, tá bom? Mas vamos colocar aqui para escrever, que a gente vai ver como que se comporta, tá? Coloca para rodar, daí 4 ML, tá? Então vejam que a entrada, ao invés de ser uma string, ela agora está nesse negocinho aqui que eu não expliquei ainda o que é, entre colchetes, separando o que vinha antes do espaço e o que vem depois do espaço, tá? Ah, professor, se fosse, por exemplo, uma coisa com vários espaços, bom, ele separaria esse negocinho aqui dessa forma, assim, ó. Digamos que fosse, que a entrada fosse M, L, K, tudo separado por espaço. Aí teria tipo assim um K assim, beleza? Mas enfim, não é tão relevante aqui pra gente, tá bom? Só a título de informação, tá? Esse tipo de variável aqui é uma variável tipo lista, tá bom?
É bem parecido com o vetor dentro desse conceito que eu dei, tá? Mas a gente não vai usar lista, a gente vai ter que usar vetor, tá bom? Mas vamos continuar aqui devagarzinho que a gente chega lá. Beleza? E daí, como vocês podem ver, ele tem agora, ao invés de retornar da entrada ML, ele tem um M separado pelo L. Beleza, professor, mas aí o senhor mostrou que transformou esse ML para um negócio aqui estranho, que eu nunca tinha visto. E como é que eu separo para eu ter o número da bota e o pé da bota? Bom, a gente vai fazer número, vírgula, pé, tá? Número, vírgula, pé. Quando a gente coloca assim, separadinho aqui, número, vírgula, pé, o Python já entende que ele quer que essa divisão aqui da variável, essa separação da variável, que vá a primeira posição para essa primeira variável e a segunda posição para essa segunda variável. Ah, e se tivesse mais elementos na lista, tá? Não tivesse só 2, beleza, eu ia ter que ter 3 elementos aqui para receber, tá bom? Então vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Número e print pé. Tá? Rodamos. E daí 4 e o número e pé ML. O número é o M e o L é o pé. Beleza? Que nem nós digitamos de fato, né? Beleza? Então, vamos lá. O que falta aqui? Bom, naturalmente, esse número aqui está sendo lido como string, tá? Está sendo lido como string. E nós vamos querer que ele seja interpretado e lido como inteiro, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Número recebe int número. Beleza? Ele está basicamente convertendo o número para tal forma. Tá bom. Do jeito que eu escrevi aqui, só vai repetir uma vez. E eu sei que na realidade, depois de ler o número de linhas, eu tenho que repetir igual ao número de linhas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu podia até chamar, inclusive, de número de botas, né? O número de linhas é igual ao número de botas. Então, vamos escrever aqui o nosso loop, tá? Como é que a gente vai garantir que seja repetido isso? A gente vai colocar for i in range n linhas, tá? Que vai ser o número de linhas para ser lido. A gente vai ler essas coisas. Tá bom? Então vamos lá. Agora ele já lê de todas as entradas, tá bom? E já escreve o valor não escreve aqui porque eu não coloquei para entrar, né? Mas já coloca, já armazena de cada uma das entradas, cada uma das linhas dentro desse loop, né? O número e o pé de cada uma das botas, tá bom? Então, beleza. Agora a gente tem o número das botas e o pé, a gente já extrai essa informação. E agora nós temos que fazer a contabilidade, né? Saber quantas botas tem para cada caso. Bom, o que a gente precisa? A gente precisa ter o nosso vetor de botas esquerda e o vetor de botas direita, né? Para a gente poder fazer essa contabilidade. E como é que a gente vai fazer os vetores, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é o tamanho do vetor. Como vocês estão vendo aqui, o vetor vai do número 30 até o número 60, tá? Então, o tamanho dos dois vetores de cada um deles precisa ser 60 menos 30 mais 1, tá? Para caber todos os tamanhos de bota, beleza? E daí a gente já sabe, ó. Vamos colocar aqui que nós vamos criar os vetores de bota, né? Vou colocar aqui o comentário sem colocar código. O código virá depois, logo abaixo do comentário, tá? Vetores para cada
lado dos pés de bota. Cada lado dos pés de bota. O número, o tamanho do vetor, né? O tamanho dos vetores é determinado pela faixa de variação dos números. Beleza? Números eu estou colocando como NROs, tá? Se você não é familiarizado com essa abreviação. Salvei aqui e show de bola. Agora vamos fazer os benditos vetores logo, né? Tá. Como que a gente vai fazer esses vetores, tá? Primeiro, para trabalhar com vetores, nós vamos ter que importar uma biblioteca. Uma biblioteca bem conhecida, bem comum no Python, que é a NumPy. Beleza? Então, vamos dar um import NumPy as np, tá? O que eu estou falando? Eu estou importando a biblioteca NumPy e estou falando que toda vez que eu for me referir a alguma coisa dessa biblioteca, eu vou chamar o NumPy de np. Por quê? Porque é mais fácil eu usar np do que eu escrever NumPy, tá? Que fica enorme. Professor, o que é uma biblioteca? Bom, em resumo, uma biblioteca é uma fonte de funções, é uma fonte de apetrechos, tá? Que você vai utilizar no seu programa. E para você dizer para o computador, olha, eu quero o apetrecho tal daquela biblioteca, você vai ter que escrever assim, ó. A forma como você chama a biblioteca, ponto, o apetrecho aqui, tá? Apetrecho, digamos assim, tá? É tipo isso. Se eu tivesse chamado NumPy ao invés de np de blá blá blá, blá blá blá, aqui não ia ser np, tá? Ia ser blá blá blá. Então, enfim, uma biblioteca é uma caixa de ferramentas e o que vem depois do us aqui é para você dizer o apelido da biblioteca no seu programa, tá? O computador entender que você está falando daquela caixa de ferramentas. E para ele entender que é para, na hora de compilar o programa, que é para ele procurar naquela caixa de ferramentas que você especificou, onde que está aquilo para fazer, como que é para trabalhar aquilo ali. Beleza? Então, vamos continuar. Importamos a biblioteca, tá? E daqui, enfim, faz a leitura do número de linhas. Vamos colocar aqui. Faz a leitura da primeira linha. E em seguida vamos criar os vetores para cada lado dos pés de bota, tá? No caso aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai ter o lado esquerdo, né? Vou chamar de esquerdo, tá? E ele vai ser um vetor, tá? NP. E para criar esse vetor, a gente vai usar essa função aqui da biblioteca NumPy, tá? O que essa função faz? Ela cria um vetor zeros aqui, como pode sugerir. É um vetor com todos os números sendo iguais a zero, tá? Ah, professor, mas são iguais a zero? Não, eles são inicializados com zero, entendeu? Porque quando você cria um vetor, vai ter um monte de casinhas dessas daqui, tá? E a princípio, essas casinhas aqui poderiam estar com qualquer valor, tá bom? Para não estar com qualquer valor, a gente já ataca aqui logo, garantindo que todos são iguais a zero, tá? E até por clareza também, para deixar bem claro que a gente está iniciando a contabilidade com zero. Afinal, antes de contar, em cada pé de bota, né? Cada número, a gente vai ter zero daqueles números antes que a gente conte qualquer um deles, tá? Então, NP vai ser de zeros. E aqui dentro dos parênteses vai um argumento para o número de casas que eu quero nesse vetor, para o número de dimensões do vetor que a gente quer. E como a gente sabe, isso aqui tem que ser igual ao número de possíveis números de bota,
tá? Então, como a gente já falou, isso aqui vai ser igual a 60 menos 30 mais 1, tá bom? Eu vou guardar esse valor aqui, 60 menos 30 mais 1, em uma variável aqui, que eu irei chamar de tamanhos, né? Tams. Pronto, tams tá bom demais. Tams. Tamanhos aí já é suficiente para mim, para eu entender, já é suficiente isso aí. Isso aqui vou chamar de direito, tá? Ficou até dirt em inglês, né? Mas tudo bem. E vai ser também de zeros com tams de dimensões. Beleza? Vai ser assim que a gente vai iniciar, tá? Então, de início, eu contei todas as botas. Vou usar esses ESCID, né? Os esquerdos aqui. Eu vou usar aqui para contar as botas do pé esquerdo e o direito para contar as botas do pé direito, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai contar isso daqui? Em cada uma das linhas, nesse for aqui, que lê cada uma das linhas seguintes, nós vamos ler as linhas, né? Ler a entrada e separa os valores das variáveis, né? E separa os valores. A partir do momento que a gente já leu, a gente já sabe a que aquela linha se refere, tá? A gente já sabe se aquela linha ela se refere a qual número de bota e a qual pé das botas que ela se refere, tá? Então, no caso dos pés, a gente vai ter duas possibilidades só. Ou vai ser um D ou vai ser um E. Então, se o pé for Dzão, então eu vou ter que olhar aqui o vetor, né? O vetor aqui dos pés direitos e acrescentar 1 na posição correspondente ao pé daquele número NRO, tá? Então, vamos dividir nossa questão aqui em duas situações, quer dizer, né? A primeira situação vai ser aquela em que o pé vai ser igual a Dzão, que vai ser o pé direito, tá? Opa, esse igual aqui. Beleza? E no caso do pé direito, eu vou colocar aqui print qualquer coisa, só para não ficar dando erro, tá? Print. Beleza. Daí, como é que eu vou fazer o seguinte? O seguinte, eu faço um if pé igual a e daí eu coloco print qualquer coisa. Bom, pode, tudo bem, pode fazer isso, não daria erro no programa, tá? Mas o que é melhor? Vamos pensar em como que vai acontecer, tá? Toda vez que o programa chegar aqui, leu o número e o pé, converteu o número para inteiro, tá? E daí ele vai chegar na linha seguinte e vai verificar if, né? Se o pé for igual a esse caractere Dzão, entra aqui nesse escopo. E daí, quando ele sai desse escopo, digamos que o caractere seja Dzão, ele vai pôr de novo nesse outro if. If pé igual a né? A Ezão, ele vai entrar. Mas como é igual a Dzão, ele vai passar direto. Mas veja só. Ora, se ele entrou nesse Dzão aqui, quer dizer que esse daqui é falso, tá? Necessariamente, se ele entrou nesse, então esse é falso. Então, é natural que a gente queira que o computador, uma vez que entrou nesse, nem verifique o segundo. Como que a gente garante que ele não verifique o segundo? A gente deixa ele no else, tá? A gente poderia fazer assim, else, elif, né? No caso do Python tem que ser o elif aqui.
beleza? Que já é subentendido que tem um else e verifica a condição. Mas vamos lá, beleza, tranquilo. If desão, aí se não entrou, unicamente se não entrou, ele vai olhar aqui e vai ver que o ezão está aqui, tá? Nesse caso, novamente aqui, para essa execução não vai fazer nenhuma diferença, assim, em termos de tempo, tá? Vai fazer mínima diferença. Mas estamos pensando aqui em condições desnecessárias que o computador vai ler, beleza? Vamos voltar aqui para o foco. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o desão e eu vou ter o ezão, tá? Então, ele não entrou no desão, foi para o else, e aí ele ainda verifica se o pé é o ezão. Mas, gente, pelo enunciado, vamos olhar aqui o enunciado. O que tem no enunciado? O L, né? Ou ele é o desão, ou ele é o ezão. Então, se ele não entrou no desão, ele não tem que checar que é o ezão. Não precisa checar. Tá? Porque o que acontece? Ele olha o desão e depois olha se é igual a ezão. Quando a gente faz assim, ó, ele simplesmente olha se é igual ao desão. Pô, se não é igual ao desão, então é igual ao ezão. Com certeza. Porque o enunciado me garantiu isso. Beleza? Então, vamos lá. Beleza, então a gente já olhou aqui o que é número, o que é pé. E vamos verificar o que a gente vai fazer no caso do pé ser o pé direito. Bom, tranquilo, tá? O que essa... Vamos comentar aqui, né? O que essa sequência de if else aqui faz? Vai dizer aqui que verifica de qual pé é a bota, né? De qual pé é a bota. Beleza? No caso de pé direito, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o pé direito e vai acrescentar 1 na posição correspondente ao tamanho, tá? Ao número. Beleza? Então, vamos comentar aqui e vamos escrever o que a gente vai fazer. Acrescenta 1 a contagem de pés direitos deste número. Então, vamos pensar aqui, vai pé direito na posição número que a gente leu, vai ser acrescido de 1, beleza? Vai receber pé direito mais 1. Isso aqui tá certo? Pausa e pensa se tá certo dessa forma, tá? Pausou, pensou? Dica, não está certo, tá? Não está certo. Por que não está certo? Esse número aqui, ele tá exatamente do jeito que nós lemos, tá? Ele tá do jeito que nós lemos, então vai ter tipo 60, ele vai atrás do 60. Sendo que o nosso vetor de pés esquerdo e direito, ele não vai até a posição 60. Tá bom? Ele não vai até essa posição. Ele vai até a posição 30, né? Que vai no caso da posição 0 até a posição 30. Ele tem 31 casas. Beleza? 60 menos 30 mais 1. Só que ainda é indexado a 0. Então, vai até a posição 30ª. Então, o que a gente tem que fazer? Nessas posições aqui do direito, a gente vai ter que pegar um número que nós lemos. E daí, o que a gente faria naturalmente, né? A gente tiraria 30 e somaria 1, que nem a posição 60 que a gente está fazendo aqui. Tiraria 30 e somaria 1. Mas, o nosso vetor, né? Ele é indexado a 0, ou seja, a primeira posição
é a posição 0, não é a posição 1. Então, no caso desse NRO aqui ser igual a 30, eu quero que esse resultado aqui, seja igual a 1 ou igual a 0. Eu quero que ele seja igual a 0, tá? Então, seria mais 1 menos 1. Então, isso aqui a gente já abrevia e só bota número menos 30, tá? E aqui tacaria número menos 30 também. Se a gente quiser, a gente pode até simplesmente, né, para tranquilizar aqui a situação, tirar esse menos 30 daqui. E colocar aqui, beleza? Já subtrai 30 logo quando converte para inteiro, beleza? E daí a gente coloca até no comentário para explicar o que a gente fez aqui, né? Converte para inteiro e adapta aos vetores. Pronto, aos vetores. Bom demais. Então, beleza. A gente contou um pé direito. A gente acrescenta uma contagem de pés direitos deste número. E, naturalmente, no caso dos pés esquerdos, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Pés esquerdos. Opa, que loucura. Os pés esquerdos deste número. Beleza? Tá. A gente já escreveu bastante coisa, tá? Então, vamos verificar se está acontecendo do jeito que a gente espera que aconteça. Vamos colocar para rodar aqui. Deu erro? Não deu erro. Ufa! Já não deu erro. Muito bom. Então, vamos copiar o que tem aqui no primeiro exemplo. Como é que é o primeiro exemplo? É 40D, 41E, 41D, 40E. 40D, 41E, 41D, 40E. Beleza, rodou, tá? Rodou, isso já é um bom sinal, de que o nosso programa está indo bem, tá? Mas agora vamos fazer mais um teste de sanidade. Vamos ver se está contando do jeito que a gente quer mesmo, tá? Vamos colocar para printar o esquerdo, tá? Vamos colocar aqui dessa seguinte forma, né? Format, vamos colocar esquerdo. Direito. Dirt. Beleza. Vamos ver se vai dar bom e se está contando da forma que a gente quer, né? 40, acho que aqui é 40D, 41E, 41D, 40E. Vamos olhar aqui. Tá, vai estar primeiro o vetor de esquerdos, vai ter um monte aqui de zeros e vai ter um aqui na posição correspondente ao 40 e ao 41 e depois um monte de zeros aqui. Vocês podem contar e vão ver que vai estar com 31. O direito, no mesmo esquema. E por que está no mesmo esquema? Porque a gente vê aqui, ó, direito tem um direito no 40 e um direito no 41. E o esquerdo tem um esquerdo no 41 e um esquerdo no 40. Beleza? Então, até aí está funcionando que nem a gente quer. Ok. Está contando tudo direitinho. Beleza. Contamos agora os pés esquerdos e os pés direitos em cada um dos números. O que falta a gente fazer? Agora, a gente tem que dizer, finalmente, quantos pares tem de botas.
tá? Quantos pares tem. Então, já contamos já contados os números de botas para cada número e pé, tá? Basta verificar os pares, tá? Como eu falei anteriormente, no início desse vídeo, para verificar os pares, é só olhar quantas botas para cada número, tá? Quantas botas a gente tem do pé esquerdo e quantas botas a gente tem do pé direito, e daí dizer que o número de pares daquele número é igual ao mínimo desses números, tá bom? É igual ao mínimo disso daí. E como a gente vai fazer, então? Vamos fazer de uma forma bem simples, tá? Vamos criar uma variável pares e ela vai começar igual a 0, que vai ser o contador de pares, né? Vou chamar de n pares. Beleza? E daí eu vou fazer um loop. Esse loop vai percorrer os vetores de esquerdo e direito, tá? Então, o range vai ser terms, beleza? E daí, n pares vai ser igual a n pares mais o mínimo entre na posição I o que está acontecendo aqui, professor? Vamos lá. Eu comecei o contador de pares, tá? Então, inicializa o contador de pares com 0. Beleza. E depois que eu faço, percorre cada número possível para as botas. E daí, para um número que eu estou explorando, que eu estou verificando, o que eu faço? Acrescenta ao número de pares total, né? Total, a quantidade de pares que se tem para aquele número. Beleza? E qual que é a quantidade de pares que se tem para aquele número? É simplesmente o número de pés de bota daquele número esquerdo, que vai estar dado pela posição I do vetor de pés esquerdos, e o número de pés de botas, que vai estar para aquele número do pé direito, tá? Vai ser sempre o mínimo. Então, ele acrescenta esse mínimo a esse total, tá? Beleza, agora a gente já está fazendo essa conta, a gente já está contando o número de pares, e o que a gente precisa fazer? A gente precisa exibir isso. Como que exibe? O seu programa deve imprimir uma única linha contendo um único número inteiro, indicando o número total de pares corretos de botas que podem ser formados. Beleza, então simplesmente a gente chega e taca print n pares. Opa, saiu errado. N pares aqui. Problema que tem aqui, tá? Problema que tem aqui. O print no Python, ele taca um enter no final, tá? Então, isso aqui, dependendo de como for a correção, pode ser interpretado como duas linhas, tá? O Python
é isso, né? Tudo que você pega que é muito pronto, que é muito fácil de você progredir, é muito bom. Geralmente tem muitas vantagens, tá? No caso do Python, eu tenho convicção de que as vantagens têm muito mais peso do que as desvantagens, sobretudo para o nosso propósito aqui. Mas o print já vem com enter no final. Então, o que você vai ter que fazer para tirar o enter que ele vem por default, né? O enter que eu digo é essa new line, tá? Que na realidade é o caractere /n, tá? Barra invertida n, é esse caractere. E o que você vai fazer para colocar isso? Você vai especificar o que você quer no final. Através do parâmetro end, você vai dizer que você não quer nada no final. Beleza? Agora vamos verificar se nosso bendito programa aqui tá certo, tá? Então vamos ver, vamos rodar para o primeiro caso. 4 linhas, 40D, 41E, 41D, 40E. 2. Opa! Ora. Ele colocou 2.0, tá? 2.0. A quantidade, de fato, tá certa, tá? Mas ele escreveu como 2.0. Beleza? Por que é esse ponto 0? Provavelmente essa função mínima aqui, ela retorna float e não inteiro. E daí foi escrito ponto 0. Como que a gente vai fazer isso daqui? Ora, se a gente quer especificar um número de casas decimais, a gente pode escrever da seguinte forma, tá? A gente vou escrever aqui embaixo. Dá um print f de formatado. E daí a gente coloca a variável que nós queremos, n pares, 2 pontos, que eu quero dizer como que eu quero que ela seja escrita, ponto, beleza? Esse ponto aqui é de depois do ponto, 0, de 0 casas decimais, f de float, tá? Parece um pouco estranho da primeira vez, mas a palavra-chave é esse ponto, número de casas decimais, f de float, que é o que nós temos, tá? Eu vou deixar esse end aqui com /n por enquanto, só para melhorar nossa visualização, tá? Vamos ver se vai rodar, se vai dar tudo certo. 40E, 41. Tá? Já resolveu o nosso caso, beleza? Nesse caso aqui em particular, há uma forma mais simples, né? Mais econômica de código do que fazer isso daqui, que seria simplesmente converter isso aqui para inteiro, né? Seria escrever isso aqui dessa seguinte forma. Vamos colocar aqui no final para a gente verificar. Quatro, 40E. E veja exatamente como a gente queria, tá? Eu vou adotar aqui o mais simples, que é converter para inteiro. E a gente não pode esquecer aqui de colocar o parâmetro no final, para não ter nada, tá? Não ter o /n, que é o default do print no Python, ao final. Tá bom? E daí, vamos testar agora com outro contador, com a outra forma, que é esse daqui, tá? Que é 6. Vamos ver se eu consigo copiar e colar lá. Que é exatamente a resposta que a gente queria, tá? Então, vamos verificar rapidamente. Nesse caso desse problema, como é um problema simples, é natural que a gente não tenha tantos casos de teste para verificar, tá? Porque basicamente esses dois problemas já passam por todo o código. Já vão passar por essa parte inicial, todos eles vão passar por essa parte inicial, todos eles vão passar por esse for aqui,
A gente vai ter vai ter lido o número, o pé de cada um, vai ter convertido, vai ter tirado o 30 inicial e vai ter contado para o pé direito e para o pé esquerdo. Nos dois a gente já tem isso, tá? A única coisa que a gente pode verificar aqui se está certo, que é bom sempre testar, tá bom? No final que vai o número de pé igual a 0, tranquilo. Mas enfim, a única coisa que a gente tem que verificar e que é interessante que a gente verifique é olhar os limites do nosso domínio, tá? Ou seja, o que são os limites do nosso domínio? É o N aqui em 2, o N em 104, um exemplo com o M em 60, ou então em 30, tá? Isso é interessante da gente fazer, mesmo que na mão, tá? Então, vamos lá. Eu não vou tacar o N igual a 104, porque senão a gente vai ter que escrever muitas linhas, tá? E o N não vai fazer muita diferença. Mas vamos verificar o 60 igual a 30, o M igual a 30 ou igual a 60, tá? Vamos colocar aqui para rodar isso daqui. E daí 4 linhas, 60E, 60D, 30E, 30D e 2. E deu tudo certo, tá? Então, ao que tudo indica, isso aqui tá certo. Essa resolução aqui tá correta. Beleza, galera? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, tenha sido suficiente para explicar para vocês um pouco sobre a utilidade dos vetores, sobre um pouco como trabalhar com os vetores e algumas coisas aqui que vão surgindo naturalmente quando a gente vai resolver problemas, como colocar aqui uma especificação no final, como converter para inteiro para não ter um ponto zero no final, usar umas funções de mínimo, esse tipo de coisa que vai surgindo naturalmente quando a gente vai resolver os problemas, tá? Espero que tenha sido suficiente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, tá? Vou fazer alguns outros vídeos resolvendo outros problemas desse tipo. E não esqueçam de ativar as notificações e seguir aí o canal para poder vocês receberem as notificações logo assim que eu lançar os próximos vídeos, tá? Vou fazer próximos vídeos resolvendo outros problemas antigos da OBI nos próximos dias, tá bem? E é isso, galera. Espero ter os ajudado. Até a próxima. Valeu!